Glória a Deus, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quem já tem sido abençoado aqui? Amém. Como é bom louvar a Deus, né? Entrar na presença de Deus com cânticos espirituais. Isso é bom, isso é salutar, isso não só é algo importante no céu, mas também é importante na terra. Deus é louvado e engrandecido por todos aqueles a quem Ele criou. Então Deus é louvado pelos anjos, mas também Deus é louvado pelos homens. Só que nós temos um motivo a mais para louvar a Deus. As demais criaturas louvam a Deus porque o conhecem como Criador. Nós conhecemos como Criador e Salvador. Amém, irmãos? Porque Ele salvou as nossas almas. Então nós temos um motivo adicional, para louvar a Deus, porque Ele pagou o preço. Ele não fez isso por anjos, Ele não fez isso por nenhuma outra criatura, mas Ele fez por mim e por você. O sangue de Jesus derramado na cruz é uma prova tremenda, incalculável do amor de Deus pelas nossas vidas. Então nós estamos aqui para agradecer a Deus, acima de tudo, pela nossa salvação. É sempre bom, recebemos visitantes aqui, na nossa casa, e hoje nós temos aqui a alegria de recebermos duas visitantes, a irmã Luzia, pedir para a irmã Luzia ficar em pé nesse momento, e a outra irmã é a irmã Natércia, pedir para a irmã ficar também em pé. Muito bem, vamos saudar os irmãos. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Podem se assentar. Para nós é uma alegria muito grande tê-las conosco. Então, irmãos, chegamos ao final de mais um ano, e quando a gente chega no final do ano, assim, duas palavras com o som fonético igual, retrospectiva e perspectiva, ou expectativa. Retrospectiva tem a ver com o passado, com as coisas que a gente lembra. Tem algumas que a gente nem quer lembrar, tem coisas que a gente quer deixar lá atrás, tem coisas que a gente quer lembrar porque foram boas, porque nem tudo que aconteceu no nosso passado foi ruim. O passado é feito de coisas boas, de coisas ruins, de coisas ruins e de coisas boas. Tem coisas que a gente quer lembrar e tem coisas que a gente quer esquecer, Mas também nós temos as expectativas, que são as coisas que a gente quer ver acontecer lá na frente. E eu sempre digo, todo final de ano eu digo o seguinte: se você quer que tudo seja um sucesso na sua vida, quem quer que tudo seja um sucesso na sua vida aí? Então sua vida espiritual tem que ser um sucesso. Por quê? Porque, irmãos, a nós cabe planejar, mas a gente só tem o poder de planejar, porque o poder de executar está nas mãos de quem? Quem que executa, irmãos? Deus. Se Ele disser sim para o seu planejamento, ele vai acontecer, mas se Ele disser não, não vai acontecer, porque nós temos que entender, irmãos, que o maior projeto da nossa vida é estarmos no centro da vontade de Deus, é caminharmos alinhados com Deus, para que nós possamos viver aquilo que Deus quer para nós, porque às vezes nós queremos algo e Deus quer outra coisa para a nossa vida. E o que acontece? A gente entra em choque, aquilo que a gente quer não é o que Deus quer, e aí o que acontece? O que nós queremos, infelizmente, vai ser aposentado, vai ficar para trás, porque o que prevalece é o que Deus quer, Então que nós possamos, talvez, não ficar insistindo com Deus, mas procurar entender o que é que Deus quer para nós, o que é que Deus quer para a minha vida, em 2026, e procurar se encaixar dentro disso, para que nós possamos viver o melhor daquilo que Deus tem para nós. Então, irmãos, eu quero hoje falar um pouco sobre essa fusão de passado e de passado com o futuro que se torna presente, O texto que eu vou estar lendo é um salmo, Salmo 126, quero que você abra aí a sua Bíblia, no Salmo 126, esse salmo, ele surgiu de uma experiência que aconteceu no passado, e que Deus estava, e que na realidade Deus mudou, houve uma mudança radical da parte de Deus na vida do povo, e
essa mudança deu origem a esse salmo, o salmo de número 126. Um salmo muito especial, um salmo de celebração, um salmo de vitória, né? Um salmo que tem uma importância muito grande na vida do povo judeu, porque fala de um momento muito especial na vida do povo judeu. E nós vamos trazer esse salmo aqui hoje com palavra de Deus, para que Deus possa trazer para o nosso coração aquilo que Ele quer falar conosco. Salmo 126. Aqui na minha versão, na minha Bíblia, diz assim: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Quantos tem a versão igual a minha aí? Com esse mesmo tema? A irmã ali. Alguém tem algum outro tema? Olha aí, consolo para os que choram. Olha só. E alguém tem algum outro tema? Fala, Lucas. Oração pedindo prosperidade. Oração pedindo prosperidade. Olha só. Consolo para os que choram, oração pedindo prosperidade. Deus é louvado por tirar o seu povo do cativeiro. E na realidade, tudo tem a ver com essa situação, tudo tem a ver com essa ação de Deus na vida do seu povo. Então eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Em outras versões está: restaura, Senhor, novamente a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou trazendo consigo os seus feixes. Amém? Queridos, esse salmo aqui, ele é um salmo, ele faz parte de 15 salmos, ou 15 cânticos, que são chamados de cânticos de degraus, ou cânticos de peregrinação, que os judeus entoavam quando eles iam peregrinando a Jerusalém para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. Por quê? Porque dentro desse propósito de celebrar estava a gratidão a Deus pelo livramento que Deus operou em favor de suas vidas quando eles estavam cativos, da Babilônia. Então esse cântico provavelmente ele foi escrito assim que o povo foi liberto do cativeiro babilônico. No judaísmo, esse cântico ele é conhecido como, deixa eu até ler aqui porque é difícil, Shir-ha-Jeolá, que significa cântico de redenção, que é usado como uma profecia, declarando que o choro do passado será transformado em alegria. O choro do passado será transformado em alegria. Ou como no Rosh Hashanah ou no Yom Kippur, era uma oração para novos começos. Ou seja, haviam ali celebrações de casamento, haviam ali celebrações fúnebres. Este salmo, ele era cantado, ele era recitado de forma profética, dizendo: o choro do passado será transformado em alegria. Você que está chorando hoje, vai se alegrar amanhã. Você que está derramando lágrimas hoje, vai sorrir amanhã. Era essa a mensagem que eles queriam trazer quando recitavam esse salmo, quando cantavam esse salmo, dizendo: teve choro, mas vai ter alegria. Teve lágrimas, mas no final a alegria vai prevalecer. Amém, igreja? A alegria vai prevalecer. Irmão João Calvino, ele considerava esse salmo como uma chave hermenêutica da vida cristã, aonde no pensamento dele, ele entendia esse salmo como sendo, vamos dizer assim, as lembranças dos feitos de Deus são a base da esperança na vida do cristão. Ou seja,
lembrar-se do que Deus fez, lembrar das coisas grandes que Deus operou, lembrar dos milagres que Deus fez, lembrar das maravilhas que Deus fez, sempre traz esperança no coração do seu povo, porque se Deus fez, Ele também é poderoso para continuar fazendo. Então havia esse entendimento, com relação a esse salmo. E esse salmo, irmãos, ele traz mensagens tremendas para mim e para você nessa noite. Nós que estamos pensando num novo começo, nós estamos pensando numa nova etapa da nossa vida, olhando para o fato de que daqui a alguns dias vai se encerrar um ano e vai se começar um novo ano, e a gente quer um começo abençoado. Quem quer um começo abençoado aí? A gente quer ter essa experiência de ver a bênção de Deus vindo sobre nós. E as linhas do Salmo 126, de certa forma, são usadas por Deus para nos encorajar, para nos empurrar para frente, no sentido de nos dizer que nós temos que caminhar em direção a um novo começo com Deus, crendo que esse começo ele pode ser marcado por novas conquistas e por um novo momento de restauração na nossa vida. E eu creio que é isso que Deus quer trazer ao nosso coração nessa noite. A Igreja Batista em Itatiaia e as pessoas que estão aqui nessa noite, Deus está dizendo: tenha fé, porque existem começos abençoados para vocês. Existe um novo tempo onde eu vou estar conduzindo situações e fazendo com que algo grandioso aconteça em favor de suas vidas. Então, para o povo judeu aqui, esse salmo tinha, irmãos, uma importância muito grande, um significado muito profundo, porque tinha a ver com o cativeiro que eles viveram. E quando eles são libertos desse cativeiro, eles começam a expressar a gratidão a Deus, eles começam a expressar, irmãos, vamos dizer assim, tudo aquilo que estava no seu coração em termos de celebração, de alegria, através de cânticos. Eles começaram a cantar ao Senhor. Então, quando o cantor do Salmo 26 escreve: nós estávamos como os que sonham, ele quis dizer que é como se o povo estivesse vivendo um sonho do qual ele não queria acordar, porque a palavra usada aqui para descrever sonho é shalom, e shalom significa sonho do qual a gente não quer acordar. Por quê? Porque é um sonho muito bom, é um sonho que vai além das nossas expectativas, é uma experiência tão gratificante, tão maravilhosa, que a gente não quer acordar daquele sonho. Mas só que não era sonho, era verdade. Deus estava fazendo algo real, mas que era tão bom, era tão maravilhoso, que o povo comparou como um sonho do qual eles não queriam acordar. Eu quero fazer uma pergunta aqui: alguém já teve um sonho tão bom, assim, que queria ficar meio preso dentro desse sonho, não queria acordar? Alguém já teve esse tipo de experiência? Várias pessoas, o sonho estava tão maravilhoso, eu falei assim: não quero acordar, não quero ficar nesse sonho. Era assim que o povo estava, irmãos, porque era algo assim que foi além das suas expectativas, apesar deles saberem, porque Deus havia dito pelo profeta Jeremias, que depois de 70 anos eles seriam libertos do cativeiro. Quando aconteceu o cumprimento dessa profecia, quando veio a libertação, quando Deus operou essa libertação, foi maior do que o que eles esperavam. Quando o acontecimento veio, aconteceu de uma maneira avassaladora no coração deles, de tal maneira assim que eles irromperam em alegria, é como se fosse uma explosão de alegria, porque foi além do que eles imaginavam, como na cabeça deles estaria acontecendo, foi além das expectativas deles. E aí eu quero pensar com vocês que às vezes, quando Deus faz determinadas coisas acontecerem na nossa vida, quando Ele faz, acaba sendo maior do que a gente espera. Deus é poderoso para fazer maior, Deus é poderoso para fazer melhor, Deus é poderoso para ir além das nossas expectativas. Quem está preparado para ser surpreendido por Deus em 2026? Quem acredita que pode viver algo maior e melhor do que está esperando? Quem acredita que Deus pode ir além e fazer algo maior, fazer algo melhor do que aquilo que você espera? Irmão, tudo é fé. Se você acreditar, você começa a plantar isso no reino espiritual. Eu quero, mas se Deus fizer melhor, eu estou aberto
a receber o melhor de Deus. Deus é poderoso para fazer mais, Deus é poderoso para fazer melhor, Deus é poderoso para fazer maior do que aquilo que eu espero. Marta e Maria, elas esperavam que Jesus fosse lá orar pelo seu irmão que estava enfermo. Só que quando ele morreu, irmãos, na cabeça delas tudo estava acabado, tudo havia sido definido pela morte. Lázaro havia morrido e já estava enterrado há 4 dias. Só que o que aconteceu? Depois de 4 dias, Jesus vai lá e ele manda tirar a pedra, e aquele que estava morto é ressuscitado, é trazido à vida. E aquilo foi muito maior do que o que elas esperavam que ele fizesse. Elas esperavam que ele apenas curasse o enfermo. Ele foi lá e ressuscitou um morto. Eu quero dizer para você, querido, às vezes você está esperando de um jeito e Deus vai fazer algo maior do que o que você espera. Não fique preocupado e nem triste quando demora. Não fique preocupado ou triste quando as coisas não acontecem no seu tempo, porque se não é no teu tempo, mas é no tempo de Deus, vai ser melhor, vai ser maior, a repercussão vai ser muito maior do que se acontecesse como você gostaria. Mas a primeira lição, irmãos, que eu quero trazer desse salmo para as nossas vidas aqui nessa noite, é que em meio a essa experiência de celebração, em meio a essa experiência de adoração a Deus, o que esse salmo nos traz de lições importantes? Primeiro, esse salmo nos traz a primeira lição de que o agir abençoador e libertador de Deus, ele acontece para exaltar a graça de Deus, o favor de Deus, diante do juízo de Deus em relação ao arrependimento e em relação ao aprendizado do seu povo nos momentos de sofrimento. Vou repetir, muitas vezes, irmãos, Deus, ele age para exaltar a sua graça, exaltar o seu favor como resposta ao arrependimento e ao aprendizado do seu povo em meio a situações de sofrimento. Esse salmo aqui, irmãos, está relacionado com um povo que sofreu, um povo que passou 70 anos no cativeiro, um povo, irmãos, que estava aprisionado por 70 anos, mas chegou o momento em que esses 70 anos se encerrou, e ali o povo recebeu restauração da sua liberdade. Em outras palavras, quando o povo começa a cantar, eles começam a reconhecer: acabou o tempo da correção e agora começa o tempo da provisão, começa o tempo da restauração, começa o tempo da restituição. Porque, irmãos, porque Deus estava entrando com graça, Deus estava entrando com seu favor na vida daqueles que estavam lá atrás, que passaram pelo sofrimento, que se arrependeram diante dos seus pecados e que aprenderam com o sofrimento que passaram. O que Deus quer dizer para mim e para você hoje? Que Ele tem favor para as nossas vidas, que Deus tem graça para as nossas vidas, que é tempo dele entrar com favor e graça na vida daqueles que passaram pelo sofrimento, mas se arrependeram, na vida daqueles que passaram pelo sofrimento, mas aprenderam com o sofrimento que passaram. Talvez em 2025 você passou por coisas que você não gostaria de ter passado, mas você já parou a pensar que foi necessário em alguns momentos passar por situações desagradáveis para corrigir caminhos, para corrigir posicionamentos, para corrigir a direção de muitas coisas que você na sua vida, a direção de muitas situações da sua vida que estavam caminhando vamos dizer assim, num rumo errado, numa direção errada. Porque às vezes, irmãos, é no sofrimento que a gente para refletir sobre o que precisa ser consertado. Se a gente não sofre, a gente não muda. Se a gente não sofre, a gente não avalia. Se a gente não sofre, a gente não para refletir sobre os nossos caminhos. E o fato é que esse povo ficou 70 anos no cativeiro, como se eles ficassem no cantinho da correção, pensando no que eles fizeram, porque eles se voltaram à idolatria, se voltaram ao mundanismo da época, porque naquela época tinha mundanismo,
como tem hoje. Ou seja, em todas as épocas tem mundanismo. Tinha mundanismo lá, tem mundanismo aqui. E o povo de Deus naquela época estava mundano, não queria saber de Deus, não queria saber da vontade de Deus, não queria ouvir a voz de Deus, e com isso eles trouxeram que sofrimento sobre as suas vidas. Mas chegou o momento em que Deus falou: agora estou entrando com graça, agora estou entrando com favor, agora estou anulando a sentença que era contrária à vida de vocês. A sentença que dizia que vocês não podiam prosperar, eu estou tirando. A sentença que dizia que vocês não podiam viver algo novo, eu estou tirando, porque eu estou entrando com o meu favor. E eu quero dizer para você, esse favor de Deus está sendo liberado sobre a tua vida hoje. Todas as sentenças que poderiam prejudicar o seu caminhar, todas as sentenças que poderiam prejudicar a sua prosperidade, Deus está colocando sobre essa sentença o seu favor. O favor de Deus é graça, é aquilo que você não merece, mas você recebe quando você sabe reagir ao momento da provação, ao momento em que Deus te prova, irmãos, porque esse texto ele fala de uma situação passada e de uma situação presente que Deus mudou. O passado está relacionado com a dor, com o sofrimento que o povo viveu por causa dos seus erros, e o presente está falando agora de Deus mudando a sorte do seu povo, de Deus mudando o cativeiro do seu povo, porque o povo se arrependeu, porque o povo aprendeu as lições do sofrimento. Às vezes Deus nos faz passar pelas aflições porque Ele quer que a gente aprenda algumas lições. Uma lição que o povo aprendeu, com certeza, foi a lição da humildade. E às vezes nós precisamos, irmãos, aprendermos a ser humildes. Em que sentido, pastor? O povo precisou aprender a ser humilde no sentido de entender que a vontade de Deus era melhor do que a deles, porque o povo vivia brigando com Deus, no sentido de colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, de desprezar a vontade de Deus, de fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. E isso, irmãos, era orgulho, isso era arrogância do coração do povo. E eles aprenderam que não tem como a gente brigar contra Deus. Brigar contra Deus é uma briga perdida. Quem brigar contra Deus já perdeu, porque entre a nossa vontade e a dele prevalece sempre. Só que o povo estava orgulhoso, porque o povo estava vivendo bem, o povo tinha liberdade, o povo podia ir e vir aonde eles queriam ir, aonde eles queriam vir. Eles tinham essa liberdade de ir e de vir, eles tinham condição de fazer o que eles queriam, ou seja, eles tinham liberdade, mas não sabiam a maneira certa de usar a sua liberdade. Então, quando nós usamos mal a nossa liberdade, nós prejudicamos a nossa própria vida. Então, quando o povo tinha liberdade, o povo começou a usar a sua liberdade para dar lugar ao pecado, para dar lugar àquilo que era errado, para dar lugar ao inimigo, né? E o que aconteceu? Eles foram se distanciando de Deus, foram se afastando de Deus. Eles não queriam mais ouvir a voz de Deus, mas eles aprenderam no sofrimento que a gente precisa ser humilde para reconhecer que entre a nossa vontade e a vontade de Deus deve prevalecer. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a ser humildes no sentido também de não ficarmos sempre vendo só os erros dos outros, só o erro do outro, só a falha do outro. Tem irmão que às vezes passa pelo sofrimento, passa pela aflição, Deus permite que ele passe pela aflição, Deus permite que ele passe pelo sofrimento, para ele ser mais humilde, para reconhecer suas falhas, mas ele continua vendo só o erro do outro. O pastor erra, o fulano erra, a irmã erra, mas a pessoa nunca reconhece que ela também erra. Todos nós que estamos aqui podemos errar, sim ou não, irmãos? Se tiver alguém aqui que não erra, tem alguém aqui que não erra, irmãos? Se tiver, eu vou pedir para Deus levar você, né? Porque você está perfeito, né? Se você não erra,
você vai ficar passeando com a gente aqui, você vai se sentir incomodado no nosso meio, porque a gente é falho, a gente fraqueja, né? Mas o que leva uma pessoa a reconhecer que ela é falível? A humildade. Humildade. E muitas vezes a gente sofre para aprender a lição da humildade, para aprender a baixar a crista, para aprender que a gente não é dono da verdade, para aprender que a gente não tem o direito de fazer as coisas somente do jeito que a gente quer, que a gente precisa se submeter à ordenação de alguém que é superior. Então o problema do ser humano é que ele quer muitas vezes achar que, não, a minha vida mando eu, quem decide aqui sou eu, e aí a pessoa não se rende à vontade de Deus. Quando Deus está usando alguém para falar, não, pode falar, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer assim, vou continuar assim, vou morrer assim, e aí não muda. Aí Deus pega e faz o quê? Manda um cativeirozinho, né? Deus pega e manda uma situação de sofrimento para ver se a pessoa muda. Então a lição da humildade foi aprendida lá, irmãos. Uma outra lição que aquele povo aprendeu foi a lição do servir, do ser servidor. Aquele povo precisava servir. Era um povo que só queria ser servido. Entrava ano e saía ano, eles pensavam no que Deus tinha que fazer por eles. Não, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, Deus tem que me dar aquilo, Deus tem que me dar isso. Mas eles não pensavam no que eles tinham que dar para Deus. Eles não pensavam no que eles tinham que fazer pelo reino de Deus, para a glória de Deus. O povo esfriou, irmãos, o povo esfriou na fé, o povo esfriou na sua caminhada com Deus, não havia desejo no coração de servir a Deus. Aí Deus falou, então tá, 70 anos de cativeiro. Aí o que aconteceu? Depois de 70 anos de cativeiro, saudade de Deus. Nasceu saudade de Deus, saudade dos salgueiros, saudade de servir a Deus, saudade de estar no templo, porque quando tinha templo, eles não iam. Tanto é que Deus permitiu que o templo fosse totalmente destruído. Deus permitiu que o templo fosse completamente, irmãos, destruído e levado a ruínas, porque eles tinham, mas eles não valorizavam. Tem templo, mas não estou com vontade de ir. Tem templo, mas eu não quero. Tem templo, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer. Deus falou, então tá, o templo vai ser destruído. Foi destruído o templo, foi destruído tudo. Aí quando tudo se perdeu e eles passaram pelo sofrimento, eles sentiram saudade de Deus, saudade de Deus, saudade de adorar a Deus, saudade de estar na presença de Deus. E Deus falou, opa, agora eu vou entrar com graça, agora eu vou entrar com o meu favor, porque o coração do meu povo se voltou para mim de novo. O coração do meu povo se voltou para mim novamente. O meu povo está sentindo saudade de mim novamente. Ou seja, a saudade do povo estava maior do que a sua conexão com o pecado, quando Deus viu o cativeiro passar. Quando se findou o cativeiro, a saudade por Deus nasceu novamente no coração do povo. E eu quero perguntar para você, o que Deus precisa fazer para você sentir saudade dele? Saudade de orar, saudade de ler a Bíblia, saudade de estar numa igreja. Porque tem gente que perdeu essa saudade, irmãos. Tem gente que às vezes vai numa igreja para cultuar a Deus e fica só esperando para dar hora para fazer um monte de coisa lá fora, que já está com a cabeça lá fora, pensando lá fora, porque a saudade está lá fora. Está com saudade de alguma coisa lá de fora, mas não está com saudade de Deus. Nós precisamos resgatar dentro de nós saudade por Deus e por tudo aquilo que nos aproxima de Deus, irmãos. Porque uma coisa é nós aparentarmos que estamos com Deus, a outra coisa é nós realmente, interiormente, estarmos ligados com Deus, porque Deus conhece a gente por dentro. Deus sabe se eu estou aqui realmente por saudade da presença dEle, saudade de ouvir a voz dEle, saudade de adorar a Ele. Eu só estou aqui simplesmente por estar.
Se eu estou aqui simplesmente porque não tinha outra coisa para me fazer. Então quero perguntar a você aqui, quem está aqui sentindo saudade de Deus? Saudade de Deus, saudade de ouvir a voz de Deus, saudade de estar na presença dEle, saudade de adorar a Deus. Quando Deus viu essa saudade, Deus falou: agora eu vou entrar com o meu favor. E Deus libertou o povo. Deus libertou o povo do cativeiro. Deus tirou o povo daquela escravidão e começou a encaminhar o povo para Jerusalém, para que eles reconstruíssem o templo que foi destruído lá atrás. Porque agora eles estavam com vontade de adorar, agora estavam com vontade de buscar a Deus. Então eles tinham agora que caminhar em direção à reconstrução daquilo que foi destruído, mas crendo que debaixo da bênção de Deus, tudo que foi destruído lá atrás seria reconstruído de novo, seria reconstruído novamente. E eu quero dizer para você, querido, as coisas que se perderam, elas podem ser reconstruídas de novo na tua vida. As situações que se perderam lá atrás, elas podem voltar a ser estabelecidas de novo na tua vida, se você começar a caminhar com Deus do jeito certo, adorando a Deus, tendo um coração firmado em Deus, sentindo saudade de Deus, renunciando os pecados do passado e aprendendo as lições que Deus te deu a oportunidade de aprender no sofrimento, porque o sofrimento, ele é um ambiente de aprendizado para todos nós. Então quando a gente passa pelo sofrimento, a gente aprende, a gente cresce. Amém, igreja? Outra coisa que esse texto nos ensina é que Deus dá testemunho através da obra que Ele faz na nossa vida, mostrando que o que Ele faz em nós fala mais de quem Ele é aos outros povos do que as nossas palavras. O que Deus faz na tua vida fala mais do que Ele é e do que Ele é poderoso para fazer, do que aquilo que nós falamos. Olha só o que diz o Salmo, irmãos. Salmo 126, acompanhem comigo aqui. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Em outras palavras, os outros povos estavam falando do que Deus havia feito na vida do povo de Deus. Por que, irmãos? Porque o que Deus faz na sua vida e na minha, as pessoas veem lá fora. O que Deus faz na minha vida e na sua vida, muitas vezes é a melhor mensagem que Deus tem para mostrar às pessoas. A obra que Deus faz em nós e através de nós é mais forte e tem mais poder de influência do que aquilo que nós falamos. Olha só, Moody disse assim: de 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão um cristão. A.W. Tozer disse assim: a maior prova da verdade é a vida transformada. Agostinho disse: não seja você uma boca que fala de Cristo e uma vida que o nega. Em outras palavras, o que você fala tem que estar em coerência com aquilo que você vive. A obra que Deus faz na sua vida tem que falar de quem você é nele e do que ele tem feito em você. Os outros povos olhavam para o povo de Deus e diziam: grandes coisas o Senhor fez por estes. Grandes mudanças, grandes restaurações o Senhor fez na vida dessas pessoas, por isso elas estão alegres. Ou seja, a alegria de servir a Deus, a alegria de viver com Deus, a alegria de viver debaixo da bênção de Deus, falava aos outros povos sobre quem Deus era na vida do seu povo. Eu quero perguntar a você: você tem tido alegria em servir a Deus? Você tem tido alegria em ser crente? Você tem tido alegria nas experiências que Deus tem dado a você?
Porque às vezes as pessoas elas ficam observando se realmente você é uma pessoa feliz por ser crente. Porque às vezes quem não é crente está demonstrando uma felicidade, por mais que seja uma felicidade no mundo, mas está demonstrando. Mas tem muito crente que é crente, tem a salvação, mas você não vê felicidade no crente. A sua felicidade em Deus fala do que Deus está fazendo por você, fala do que Deus representa na sua vida. Às vezes nós falamos que tem aquele cântico, né, que diz assim: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Se a porta abrir, ele é Deus, se fechar, ele é Deus. E a gente canta com alegria, declarando que não importa a circunstância, o que importa é adorar a Deus pelo que ele é. Mas muitas vezes nós não estamos agindo de forma coerente com aquilo que nós cantamos. Porque quando as circunstâncias não estão do jeito que a gente quer, a gente não canta, a gente não demonstra alegria, a gente não demonstra a paz que a gente deveria estar desfrutando em Deus. Então, a nossa vida é a carta de Deus ao mundo, e nós temos uma mensagem nessa carta, que é a nossa vida. Segundo aos Coríntios 3:3, pedi para Ana Lúcia projetar aqui. Segundo aos Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Em outras palavras, eu estou dizendo que a nossa vida é uma carta enviada ao mundo, com uma mensagem. E qual é a mensagem? Cristo liberta, Cristo cura, Cristo restaura, Cristo salva, porque Ele fez tudo isso por mim. Essa mensagem está em você. Em Cristo o meu lar é uma bênção, em Cristo a minha família é uma bênção, em Cristo eu sou feliz. Essa verdade, ela está sendo lida quando as pessoas se encontram com você. Essa verdade, ela está sendo lida quando as pessoas se comunicam com você. Elas conseguem ver que você é uma pessoa feliz, elas conseguem ver que você é uma pessoa que está vivendo debaixo de uma vida de salvação em Cristo Jesus. Qual é a mensagem que está sendo passada através da sua vida? Irmãos, o que as pessoas observam em nós, elas não poderão negar, elas terão que dizer: é verdade, Deus tem feito grandes coisas na vida daquela pessoa, Deus tem feito grandes coisas na vida do Jonas. É inegável o que Deus está fazendo lá, porque a gente vê que aquilo na vida dele era impossível, mas aconteceu. Por quê? Porque grandes coisas Deus está fazendo na vida dele. Nós vemos que na vida daquela irmã havia uma doença, uma enfermidade, mas hoje não tem mais. Por quê? Porque Deus está fazendo grandes coisas naquela vida. Aquela pessoa mentia, não mente mais. Aquela pessoa se envolvia com pornografia e agora não está mais envolvida com essas coisas. Aquela pessoa vivia envolvida com situações que não eram corretas no trabalho, mas hoje não está envolvida mais. Por quê? Porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida dessas pessoas. Ou seja, o que Deus faz na nossa vida fala do que Ele está moldando e trabalhando em nós. As coisas que nós deixamos de fazer de errado e as coisas que nós passamos a viver que eram impossíveis aos olhos humanos falam de que Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida. E o autor dessa obra, ninguém vai poder dizer que é, ninguém vai poder duvidar de quem é a autoria da obra. Todos terão que reconhecer que a restauração que está sendo feita na sua vida, a restauração que está sendo feita na sua casa, a restauração que está sendo feita na sua família, é obra das mãos de Deus. Deus restaurou o povo e o povo estava alegre. Irmãos, a nossa restauração tem que trazer alegria ao nosso coração. Qual é a melhor maneira de nós reagirmos ao agir de Deus? Com louvor e com adoração. Qual é a melhor maneira de nós reagirmos quando Deus
abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida. É com louvor e com adoração. Nós temos que adorar a Deus, dar a Deus o que é devido, adorá-lo. Irmãos, terceiro ponto, o agir abençoador de Deus, ele acontece na nossa vida quando nós lembramos do que foi feito, para crer que Deus vai fazer de novo. Quem crê que Deus pode fazer de novo o que Ele já fez? Se você pega o Salmo 126, você vai ver que até o versículo 3 está falando das coisas que o Senhor fez. Do versículo 1 ao 3 é o que Deus fez. Deus libertou, Deus tirou o povo do cativeiro, por isso o povo estava alegre. Aqui é passado, é um passado concluído, é um passado feito. Deus fez, Deus restaurou o seu povo. Mas no versículo 4, o povo está dizendo: traza-nos de volta, ó Senhor. É como se o povo estivesse dizendo: Senhor, o Senhor já fez uma vez, faz de novo, faz outra vez. Como as águas do sul, ou como as torrentes do Negueb. Irmãos, o Negueb era um deserto, e esse deserto, ele ficava praticamente o ano inteiro seco, a terra partida, não nascia nada lá. Mas tinha um período do ano em que chovia nos montes do sul, e as águas que desciam da chuva desciam como torrentes impetuosas e enchiam aquele deserto de água. E aquele deserto que estava seco, improdutivo, com a terra rachada, de repente se tornava um jardim. Haviam plantas que nasciam de 24 a 48 horas depois que as águas inundavam aquele lugar. Ou seja, de repente vinha aquela torrente de água e enchia aquele deserto de vida. Onde havia morte, agora havia vida. Haviam restaurações que Deus fazia de forma imediata. Eu quero declarar para você nessa noite: existem restaurações que Deus pode fazer de forma imediata na sua vida. Existem restaurações que podem acontecer de repente, porque Deus, Ele faz muitas vezes de repente. Se Deus quiser fazer uma cura aqui hoje, de uma pessoa que está aqui, entrou aqui doente, Ele pode fazer isso, amém, irmãos? De repente essa pessoa entrou aqui doente, de repente ela pode sair daqui curada. De repente ela entrou aqui cheia de depressão, com a alma aflita, de repente ela sai daqui andando nas nuvens, em paz, renovada, fortalecida, liberta, porque Deus é poderoso para fazer isso. Irmãos, era interessante aquele fenômeno que acontecia lá, porque o deserto, ele estava seco, e a chuva estava caindo lá nos montes no sul. Era algo que estava acontecendo onde ninguém via, era algo invisível aos olhos, era algo que ninguém estava presenciando, mas estava acontecendo de forma silenciosa, uma grande chuva que terminaria num grande riacho que inundaria o deserto. Então o que eu quero dizer para você é: não confunda ausência com falta de providência. Não é porque não está acontecendo de modo que você está vendo que não está acontecendo, porque Deus não precisa fazer nada visível para dizer que Ele está fazendo, amém, irmãos? De forma silenciosa e escondida aos seus olhos, Deus está preparando algo grandioso para derramar sobre a tua vida. De forma invisível e silenciosa, Deus está preparando um milagre para inundar o teu deserto. O teu deserto pode estar seco hoje, mas o Senhor é poderoso para encher ele de água amanhã. O teu deserto pode estar cheio de situações difíceis hoje, mas Deus é poderoso para mudar isso de uma hora para outra. Então eu quero dizer para você: o Deus que já fez, Ele pode fazer de novo. O Deus que restaurou, Ele pode restaurar de novo. O Deus que faz desertos se encherem de vida, Ele pode fazer isso na sua vida hoje, amém? Pastor, como é que eu posso começar 2026? Minha vida está um deserto. Comece 2026 crendo que o Deus do Salmo 26 está aqui para encher o seu deserto de água. Comece crendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer de forma repentina. O Negueb, Ele não faz chover, e Ele não precisa fazer chover, porque quem faz chover é Deus.
Ele só precisa estar aberto para receber a chuva. Quem faz chover na tua vida é Deus. Você só precisa estar aberto para receber a chuva que Deus vai mandar. Quem está aberto para receber o que Deus vai mandar? Então creia que Deus está preparando algo para você. Em último lugar, irmãos, o agir abençoador de Deus, ele acontece para mostrar que a grande alegria, ela é precedida por um período de lágrimas. O povo só sentiu alegria depois de ter chorado, depois de ter passado pelo tempo do choro, pelo tempo da provação, pelo tempo em que eles precisaram servir a Deus chorando. Às vezes Deus vai precisar que você sirva a Ele chorando. Fala para o seu irmão aí, Deus precisa que você sirva a Ele chorando. Às vezes a minha lágrima e a sua lágrima será a semente que nós vamos plantar para colher alegria amanhã. Porque nem sempre servir a Deus será uma experiência que vai começar com alegria e terminará com alegria. Às vezes será uma experiência que vai começar com choro, com lágrima, mas vai terminar em alegria. Amém? Eu estou profetizando isso na sua vida. Vai começar com choro, vai ter choro, mas vai ser fechado com alegria. Irmãos, nem sempre tudo que você vai fazer para Deus vai ser só na base da alegria, né? Eu acho romântico aquele texto que diz assim, Deus ama o que dá com alegria, mas nem sempre será com alegria. Às vezes você vai ter que entregar a Deus chorando a sua oferta, seja lá o seu dízimo. Às vezes você vai ter que entregar chorando. Às vezes você vai ter que vir, muitas vezes, para uma igreja chorando por dentro, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. O que significa sair com lágrimas? O que significa semear com lágrimas? Semear com lágrimas significa todas as nossas ações no sentido de fazer a vontade de Deus, de cumprir os planos de Deus, de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Então, por exemplo, um pai e uma mãe que se dedicam noites de sono, recursos financeiros, esforços emocionais para educar seus filhos em meio aos desafios, às dificuldades, muitas vezes estão chorando, estão sofrendo, mas lá na frente eles vão sorrir. Amém? Lá na frente eles vão sorrir. Às vezes educar filhos, às vezes cuidar dos nossos filhos, às vezes passar noites em claro, é o momento do choro. Você está semeando com lágrima, mas para colher com alegria amanhã. Às vezes, irmãos, uma carreira, alguém que estuda, trabalha por anos, enfrentando privações, cansaço, para construir uma carreira, ele está semeando com lágrimas, mas vai colher com alegria lá na frente. Relacionamentos conjugais, alguém muitas vezes que luta pelo casamento, que está em crise, investindo tempo, paciência, orando, mesmo quando o parceiro ou a parceira não está nem aí para a situação, mas a pessoa está lá. Não, esse casamento não vai acabar. Eu não casei para separar, eu não casei para divorciar, eu casei para ir até o fim, eu casei até a morte, até que a morte nos separe. E a pessoa ora, chora, planta em lágrimas, mas amanhã ela vai colher com alegria. Amém? Quem crê nisso? Porque às vezes, irmãos, nós temos que entender que servir a Deus é tudo aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, é aquilo que a gente faz dentro do nosso casamento, é aquilo que a gente faz dentro do nosso ambiente de trabalho, é aquilo que a gente faz quando traz uma oferta, um dízimo aqui na frente, às vezes passando necessidade, mas a nossa fidelidade a Deus precisa ser levada a êxito, né, na nossa voluntariedade de ofertar a Deus o que é necessário. Enfim, mas às vezes a gente está fazendo um sacrifício, só que Deus está vendo o que você está fazendo. Ganhar uma alma para Jesus. Quantos missionários estão, irmãos, em países distantes, pagando o preço de muitas vezes viver mal, comer mal, dormir mal, para ganhar almas para Jesus.
às vezes num ambiente hostil, num ambiente que não tem conforto, mas ele está semeando dentro da vontade de Deus, semeando com lágrimas, e a promessa é que ele vai voltar trazendo os molhos com alegria. O que eu quero dizer para você é que tudo que você fizer com dificuldade, mesmo no choro, mesmo no sofrimento, mas você fizer para a honra e glória de Deus, você será recompensado. Deus te recompensará. Deus te recompensará. É isso que o texto está dizendo, né? Aquele que sai para me servir com choro, voltará com alegria. Por quê? Porque o Senhor te recompensará por essa atitude de fé, por essa atitude de devoção, por essa atitude de entrega, por essa atitude de obediência ao Senhor. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no seu coração, para que você pense sobre a necessidade que temos de crer que nosso Deus é um Deus que age, primeiro, para revelar a sua graça e o seu favor, e mostrar que quando a gente se arrepende, quando a gente aprende as lições que a gente precisa aprender, Ele age com graça e favor na nossa vida. Segundo, que o nosso Deus é um Deus que usa as obras que Ele faz em nós para mostrar ao perdido, ao pecador, ao incrédulo, quem Ele é. Ele é um Deus que faz grandes coisas na sua vida para chamar a atenção daqueles que Ele quer salvar. Deus vai fazer algo na sua vida para salvar outros. Deus vai fazer algo na sua vida para atrair para Ele outros que Ele quer salvar. Terceiro, Deus quer que você entenda que o agir abençoador dEle vem quando você lembra do que foi feito e crê que Ele vai fazer de novo. Deus fez, Deus fará. Em último lugar, o agir abençoador de Deus, ele vem quando nós temos a consciência que a grande alegria, ela virá depois de muitas lágrimas, que nós possamos derramar servindo a Deus. Então não fique triste por derramar lágrimas servindo a Deus, porque as lágrimas se tornarão em grandes colheitas de alegria. Deus vai te dar colheitas de alegria através das lágrimas que você tem derramado. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar, agradecendo a Deus por esta noite, agradecendo a Deus pela sua palavra.